que a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, juntamente com o decanato do CTCH, o CCEAD, a Coordenação de Cursos de Ensino à Distância, e o Instituto Embratel Viscom, vem apresentar mais essa edição do projeto Leitores da Ribalta, também em parceria com a Cátedra Unesco de Leitura. Meu nome é Érico Braga, sou o coordenador desse projeto e atuarei hoje como mediador dessa mesa ilustre e cheia, carregadinho de tantos poetas espetaculares que fazem parte do cenário cultural carioca. O projeto Leitores da Ribalta pretende trazer até vocês o depoimento dessas personalidades ativas e interessantes nesse cenário cultural poético, através dos seus depoimentos de leitores, histórias, vivências e histórias de leituras, todas elas vazadas pela poesia. Desde o momento mais introspectivo, do momento mais individual, as questões afetivas que os levaram até a leitura e até a escrita da poesia, até o momento posterior, onde eles se defrontaram com o poético coletivo, vamos assim dizer, ou seja, a participação em saraus, em teatros, em peças, em músicas, ou seja, todo esse cenário multitudinário, multicultural e multiartístico que influencia e é influenciado pela palavra poética. Eu hoje estou aqui com Paulo Baumer, Rosália Milstein, Ricardo Ruiz e Mônica Montoni, que darão seu depoimento afetivo, conceitual, contarão as suas histórias, com certeza muito interessantes. Começaremos com Ricardo Ruiz, que se predispôs a abrir o nosso dia. Por favor, Ricardo. Bom, Érico, eu nunca pensei em ser poeta. A minha formação é como sociólogo, historiador. Agora, desde criança, as pessoas sempre falaram para mim, né? Pô, você tem nome de poeta, porque meu nome completo é Ricardo Luiz de Ruiz. Então, desde criança, todo mundo falando, nome de poeta, e eu não gostava, ficava puto, né? Mas acabei virando poeta. Os meus amigos mais antigos ficaram indignados quando eu lancei meu primeiro livro, o Poesia Profana, né? Ficaram indignados, porque eles queriam que eu lançasse um livro de coisa séria, de sociologia, de política, de história, que era, desde criança, eu sempre tive muita atração por esses temas. Bom, eu acho que poesia se aprende na escola. Eu aprendi a gostar de poesia na escola. E comecei a participar do movimento poético por acaso. Fui chamado um dia para uma leitura, fui. Aí eu me lembrava de um poema do Castro Alves, que meu professor Sérgio Regina, do Colégio Zacaria, tinha ensinado para a gente. Eu recitei, aí o pessoal gostou, me pediu para ir a outro, e eu comecei espontaneamente. Poemas que você já tinha aprendido e gostado na escola? Você nunca foi um negócio assim impositivo? Não, porque desde criança eu só leio o que eu gosto. Não adianta você me dar uma coisa que você não... Então, os poetas que eu conhecia eram os que eu gostava. O professor apresentava tudo. Né? Peguei Camões, foi o primeiro poeta que me chamou a atenção. Eu comecei a participar dos recitais assim, espontaneamente. Comecei a frequentar a Ponte de Versos. E quando a Rosane Carneiro saiu da coordenação, ela me convidou para substituí-la como coordenador do evento. E eu comecei a coordenar a Ponte de Versos assim, de brincadeira, sem levar a sério. Só que a coisa foi chegando num nível, eu fui virou parte do sangue, né? Eu preciso ouvir poesia, preciso ouvir, se nem as pessoas, o atleta precisa fazer ginástica, eu preciso ouvir. Se eu não ouvir, fica faltando alguma coisa aqui para entender o mundo. E daí eu comecei, depois de um tempo de ponte, o Tavinho Paz me convidou para montar o projeto, Poema Show, que é outro projeto que eu coordeno. E quando eu fui para o Museu da República, o doutor me pediu para criar um núcleo de poesia. Então eu criei a República dos Poetas. Então eu vivo poesia praticamente todo dia. E é uma poesia, óbvio, que é escrita também, porque a gente tem nossos momentos de reflexão, e é deles que parte, inclusive, a nossa necessidade de falar, mas eu vejo uma questão muito oral da poesia, né? Poesia que fala, não só a coração, mas também a poesia que fala, que se ouve.
E os professores do colégio, no seu colégio, eles falavam poesia ou era uma... Não, era isso que te o professor Sérgio Regina ensinava a gente a declamar. Os colegas de minha turma todos recitam Camões, Castro Alves, Gregório de Matos. Ele ensinava, porque antigamente não tinha som como temos hoje, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha essa difusão eletrônica. Então a métrica da poesia era a melodia, isso que o professor Regina ensinava a gente. Ele ensinava o recital clássico, como você recitar, o que tinha métrica, o que era enjambmã, o que tinha a rima. E a partir desses toques eu montei o meu próprio caminho. Porque eu desprezo a rima forçada. Essa coisa mais brega, mais cafona, uma rima artificial. Se eu estiver escrevendo e a rima se encaixar, muito bem-vindo. Mas se ela não se encaixar, eu não sou capaz de procurar uma palavra, que de rima. É imagem. Porque o mundo mudou, né? Hoje, som, televisão, rádio, computador, não tem sentido. Então, poesia para mim é ideia, palavra. Ideia. Eu gosto muito da palavra, eu gosto do choque que as palavras produzem. A gente passa normalmente por várias fases, né? No aprendizado poético, no encantamento poético, né? E eu vejo que há fases em que a gente também se encanta pela rima, há fases que a gente se encanta também pela musicalidade, e há fases que a gente se encanta pela ideia. Você falou da ideia, eu citar o plenipotenciário Fernando Pessoa, que foi o mais citado. Foi uma fase para mim que foi fundamental para as considerações acerca da poesia. Quais foram os seus poetas dessas vamos ver na infância. Na infância, o meu poeta, porque juntou com a coisa da história, né? Camões, os Lusíadas. Quando eu comecei a escrever sonetos, os meus sonetos eram todos decassílabos. Eu só descobri depois que eu fui contar. Eu não escrevi de propósito um decassílabo, mas eu li tanto Camões que quando eu comecei a escrever vieram aqueles decassílabos. Então, assim, no colégio, quem eu lia assim por prazer era Camões, Castro Alves, Gregório de Matos. O professor chegava e falava assim: não, vocês não devem ler Gregório de Matos, Boca de Inferno, que ele tem os poemas feceninos. Cara, eu ia atrás de Gregório de Matos só para ler os poemas feceninos. Ele instigava. Mas não, eu li muito Marquês de Sade, mas não como poeta. Né? Aí já é prosa. Bocage também. O professor Regina mostrava o Bocage é considerado o maior metrificador da língua portuguesa. Né? Então ele mostrava os poemas clássicos do Bocage. Ele dizia: mas vocês, por favor, vocês não vão ler a parte feminina do Bocage. Cara, a turma inteira ia para a biblioteca só para procurar os poemas. Ele fazia de propósito. É uma palavra fetiche. Ele fazia de propósito. Né? Vocês, por favor, não vão ler os poemas femininos do Bocage. Cara, ia todo mundo para a biblioteca só para ler. Então, assim, esses foram os primeiros poetas que na escola me chamaram a atenção. E também, na época, né, o ensino de português, desculpe, nós estamos na universidade, mas o ensino de português me parece que antigamente era mais sério, os poetas também contemporâneos. Né? A gente lia muito, os professores de português levavam para a gente ler Drummond, Bandeira, Murilo Mendes, que eram todos contemporâneos, eram vivos na época, né? A gente era criança, mas eles eram vivos. Sim, eu li todos esses caras quando eles estavam vivos na escola. Eles eram vivos na sala de aula, que eram efetivamente lidos, né? E eram vivos em paralelo também. Então, isso estimulava a leitura do jornal. No domingo a gente pegava os cadernos literários para ver se tinha alguma coisa. Em interseção, Cecília Meirelles também. Contos, eles eram também escritores de outros estilos. Também, é que você me pediu para falar da poesia. Eu também sempre gostei da prosa e da crônica. Se você quiser, eu te digo quem são os meus mestres da prosa e crônica. É Nelson Rodrigues, Stanislau Ponte Preta, Leon Eliachar. Leon Eliachar, grande escritor brasileiro, pena que está esquecido, um cara maravilhoso, um poder de síntese, humorista fantástico, e que morreu assassinado a mando de um marido ciumento. Né? Morreu glorioso. Né? Tem morte mais gloriosa que ser assassinado por um marido ciumento?
fizeram vídeo. Então você só aprendeu essa poesia no colégio ou teve algum fecenino que lhe tivesse sido proibitivamente indicado fora do colégio? Bom, eu estou falando da minha formação enquanto poeta. Não. Então esses eram leituras... Não, foram esses poetas mesmo, a Bullagem, Gregório de Matos, o Boca de Inferno, busco uma freira que me desentupa a via que o desuso às vezes tapa. Então ele, de 2 Fs compõe-se essa cidade, um furtar, outro fuder. Isso é Gregório de Matos, o Boca de Inferno. E todos eles muito bem aproveitados posteriormente nos saraus poéticos e nos encontros e nas agremiações. Agora, a coisa feminina é natural no ser humano, né? Tinha também as historinhas de sacanagem. Isso era cotidiano, não considerava isso poesia. Estou falando da minha formação enquanto poeta. E o meu primeiro livro, que é o Poesia Profana, são poesias que eu escrevi durante uns 12 anos, essas poesias que estão aqui no primeiro livro. Mas eu não achava que tivesse valor poético. Eu escrevia para desabafar. Para mim, escrever tem a função de tomar um banho. Para mim, escrever um poema é tomar um banho de alma. Eu escrevia, passava a situação e eu jogava na gaveta. Aí depois de 12 anos eu peguei aquilo, comecei a ler e falei, peraí, isso aqui está muito bom. Isso aqui está bom. Aí eu comecei a reunir e montei o Poesia Profana. Então essa é a minha própria história da poesia. E a partir do Poesia Profana começou uma nova fase. E aí, o curioso é que você fez, parece uma certa distensão, uma divisão entre o que era a escrita, vamos dizer, séria, né? Que seus amigos diziam, tanto que você, lendo Camões, aprendendo a história de Camões, você se interessou justamente pela história, pela questão sociológica, e foi por onde você foi profissionalmente, né? Eu sou historiador e sociólogo. Durante muito tempo eu só queria conversar sobre história e sociologia. Mas também era outra época, era ditadura militar, poucas pessoas falavam sobre isso, era meio como que uma missão. Hoje, política, você respira política na televisão, na banca de jornal, não há essa necessidade. Hoje eu acho que a verdadeira ação política está em difundir a língua portuguesa, a oralidade, a poesia. Hoje eu acho que é revolucionário ensinar as pessoas a escreverem, ensinar as pessoas a traduzirem no papel exatamente o que elas estão pensando, exatamente o que elas estão sentindo. Isso é que é revolucionário hoje. Na época não. Na época você não podia... Hoje qualquer jornal que você abrir está xingando o presidente. Qualquer jornal. Seja da classe mais baixa, classe mais alta. Presidente, governador. Quando eu disse presidente, é autoridade, né? Presidente, governador, prefeito. Então, quando eu era criança, eu cresci durante a ditadura militar. Fala mal de autoridade, você podia encana. Era o mínimo que podia te acontecer. Agora as pessoas que sumiram. Então quando eu me engajei nessa questão de história, de política, de sociologia, na época era uma coisa revolucionária. Hoje eu acho que o revolucionário é levar a palavra, é ensinar as pessoas a usarem a palavra, ensiná-las a escreverem exatamente. A poesia me escrava. O que eu escrevo tem que traduzir exatamente o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Enquanto o poema não traduzir isso, ele não está pronto. Posso levar muito tempo. Porque também quando o poema ficar pronto, ele olha para a tua cara e fala, não muda mais nenhuma vírgula. Então houve em você uma ideia de que, de repente, nesse momento em que a história, ou seja, a escrita prosaística, né, devesse expressar uma revolução, uma necessidade de mudança, não uma ideia de um atravessamento, de repente, em que a poesia também pudesse se prestar a esse papel, porque ele tem uma linguagem, se ela tem uma linguagem simbólica, que se presta muito a esses disfarces, ou seja, você pode diluir um pouco do revolucionário, sempre dentro da intenção fantasiosa do poeta. Essa é uma pergunta. E segundo, você diz que o revolucionário é ensinar as pessoas a falar, ensinar as pessoas a escrever e pensar, enquanto exercício de escrita e de fala. Você vê que a poesia também pode ter esse papel e você age nesse sentido? Olha, hoje eu tenho plena consciência que a poesia sempre foi revolucionária. Quando vem regimes políticos totalitários, quem são os primeiros a ser exterminados? Muitas vezes as pessoas não são
mortas. Elas acabam suicidando-se, mas por causa da pressão política que tem em volta. Você vê, por exemplo, Torquato Neto, durante a Tropicália. Por que ele suicidou-se? A pressão política em volta dele, né? Outros são eliminados fisicamente. Você pega Mayakovsky, não adianta me dizer, foi de amor. De amor? E o resto? Né? Então, teve uma época que eu acreditei que a ação política partidária fosse a mais importante. Hoje eu acho que ela é tão importante quanto as outras, mas não é a mais importante. Eu acho que a mais importante é o indivíduo ter consciência de si mesmo e conseguir traduzir suas ideias. Porque quando eu traduzo uma ideia e lanço no coletivo, eu recebo uma resposta. E as pessoas vão conversar comigo sobre aquilo, se gostaram da ideia ou não. Isso vai me levar à autorreflexão. Eu vou escrever uma resposta. Por isso que eu acho que o mais importante é a pessoa ganhar essa expressão. Porque quando a pessoa ganha a expressão, ela cria o diálogo. E sociedade sem diálogo não existe. Eu acho que a melhor forma do Carmelo Bonetti, Carmelo Bonetti, não sei, é um crítico argentino, ele dizia que a melhor forma de um crítico anular aquele autor que ele não gosta, através do esquecimento, através do oblívio. Você não gosta de alguém, simplesmente você não fala nele, né? Concordo plenamente. Exatamente, é isso que eu ia dizer, que a atitude ideológica antirrevolucionária é justamente calar o verdadeiro poeta, que esse está efetivamente para a sociedade sempre em silêncio. E eu vou cortar você só um pouquinho para poder passar para as damas e depois para o Paulo. Eu estou muito honrado aqui estar entre duas poetisas tão formosas e tão habilidosas. Isso, eu não vou contar para ninguém que você fez questão de sentar no meio. Estrategicamente. Não seria o Ricardinho. Então, Mônica, por favor, seu depoimento afetivo ou conceitual, suas histórias de leitura, na condução que você julgar melhor, nas histórias que você julgar mais interessantes. Adiante para você mesmo também. Eu sou de Campinas, interior de São Paulo, e eu vivia lá num mundo muito aquém a tudo isso. Assim, eu era aquela típica menina do interior que brincava na rua e tal. E aí, assim, de 12 para 13 anos, assim, tudo começa na escola mesmo, não tem jeito, né? Uma professora minha começou a se interessar pelas minhas redações, enfim, a gostar, a incentivar e tal. E me deu um livro do Mário Quintana para ler. E aí foi assim, amor à primeira vista. Eu fiquei enlouquecida com o poema dele que chama Indivisíveis. Ele fala sobre o amor de duas crianças que estão sentadas sobre uma pedra tosca e que as pessoas adultas passavam e caçoavam do amor daquelas crianças, mas aí ele brinca, ele fala, essas gentes grandes não sabem ou não sabiam que eles iam passar a vida inteira procurando um amor como aquele, né? Então, assim, aquilo me tocou de uma forma que eu falei, gente, o que é isso, né? Eu não tinha pretensão de escrever, de nada disso e tal, mas fazia versinhos. Eu acho que toda menina, pelo menos, tem o famoso caderno de recordações, o diário, enfim. E aí fazia versinhos pros meus namoradinhos, umas coisas assim, cafona, né? Tipo, seu doce olhar de criança me enfeitiçou. Mas estava lá, eu tinha 13 anos, entendeu? Eu estava achando aquilo uma coisa. Até que eu me mudei aqui pro Rio, isso foi em 2000, e vim pra cá e comecei a estudar psicologia aqui na PUC. A minha formação é em psicologia. E aqui eu comecei a escrever, eu não sei assim, se foi a beleza da cidade, se foi o contato com o mundo universitário mesmo. Eu ia dizer, a própria psicologia. Exatamente, assim, eu lia muita filosofia, então aquilo de alguma forma despertava uma série de questionamentos e que ali, no papel, era onde eu me defendia daqueles questionamentos de alguma forma, assim, né? Tipo, o que eu não entendia, eu escrevia por não entender, né? Mas assim, também sem pretensão nenhuma. E até que um dia uma amiga minha começou, não, porque você está escrevendo super bem, você tem que ir num recital de poesia, eu não sabia nem do que se tratava, nunca tinha visto um recital de poesia. E eu fui a um recital do Ver o Verso, que era um grupo que tinha aqui no Rio, pra saber, que tinha o Cláudio Rodrigues, o Mano Melo, o Pedro Bial e a Alexandra Maia. E aí, quando eu vi os poetas falando e tal, eu lembro até, né, tipo, eu lembro que eu fui porque aquela coisa, eu queria ver o Bial, assim, né? Eu falava, ai, gente, eu tinha acabado de chegar aqui, eu era uma menina do interior, eu falava, nossa, eu queria nem tchum com a poesia, né? Aí, quando eu cheguei lá, o Bial não foi, assim, e eu fiquei apaixonada pelo recital, eu fiquei assim, tipo, gente, o que é isso, assim, né?
falei, não, peraí, eu também quero, eu também posso, sabe? Eu quero entender, quero aprender, eu sempre tive muita fome de aprendizado. E comecei a frequentar os outros recitais, assim, como assistindo mesmo. Até que um dia, gentilmente, Ricardo Ruiz e Tereza Cristina Mota, do Pontos Diversos, me convidaram para uma apresentação. Eu fiquei super feliz, assim, não estava esperando pelo convite. Fiz a apresentação, foi muito bacana. E depois disso não parei mais. Acabou que eu comecei a me apresentar em diversos outros lugares, vários convites foram surgindo. Aí eu lancei meu livro, Mulher de Minutos, e participei da antologia da Pontos Diversos e da antologia do Museu da República do Ricardo. Tive a felicidade de fazer queridos amigos, assim, aqui no Rio, com a coisa da poesia. Acabei indo produzir o Palavrão, que é o primeiro programa de poesia da TV brasileira, que passa no Canal Brasil. Então, assim, as coisas foram se desencadeando, né, assim, naturalmente, né. Isso é, acho que a parte mais, digamos, factual, né, assim, o processo que me levou lá. Agora, em termos da escrita, propriamente dita, assim, eu sinto, por exemplo, que eu estou num momento de transição com a minha escrita. Assim, eu tinha muito na poesia essa coisa de tipo, eu achava que a poesia, quando eu comecei a escrever não, né? Quando eu comecei a participar dos recitais e a perceber essa coisa da oralidade e tal, eu me preocupava muito com o ritmo dos poemas, por conta da coisa da oralidade, e com a coisa meio que de protesto. Eu achava, eu não sei se porque de alguma forma era o que eu estava aprendendo e era o que eu estava absorvendo ali, que a poesia necessariamente tinha essa, né, essa veia, digamos assim. E eu escrevia muito em cima disso. Assim, era uma coisa até que eu buscava isso. E aí você começa a ler outras coisas, né? Começa a ter contato com várias cabeças, vários tipos de poeta, uns que questionam a oralidade, falam que isso não serve pra nada, e uns que você vai se aprofundando assim. Eu estou particularmente assim, no momento que eu tenho buscado assim, mais a coisa do... no sentido da criação de imagem. Assim, hoje em dia, eu posso dizer que eu entendo poesia como a criação de uma imagem. Assim, através, óbvio, das metáforas, do simbolismo todo. Assim, às vezes eu paro, estou lendo um poema, assim, o autor ele cria uma imagem para falar. Assim, eu lembrei de uma coisa que nem é um poema, mas o livro Siddhartha, do Hermann Hesse, que ele falava que a Kamala tinha os lábios de figo. Assim, sabe, eu fiquei imaginando aquela boca rosa, sabe, tipo, criou uma imagem pra mim, aquela boca de figo, sabe? Então, assim, hoje em dia eu acho que a poesia, ela tem uma característica da poesia muito isso, e eu tenho buscado isso. É difícil, assim, é muito difícil, eu tenho cada vez mais, porque eu sou neném perto deles aqui, né, assim, lancei meu livro em 2003, assim, tô aqui me sentindo meio tipo a intrusa na mesa da... Então eu sou neném também, porque o meu livro eu lancei em 2003. Eu me sinto... Não mais neném ainda, porque o segundo livro foi lançado em 2004, 2005, né? Isso, 2005. Qual que é o primeiro livro dele que nós falaremos depois, vai. Então, assim, eu tenho buscado um pouco isso, assim, eu tenho procurado prestar um pouco mais atenção, assim, de trabalhar mais o poema depois que ele termina. Assim, né? Porque até a coisa... Você vai amadurecendo até o seu processo natural de vida, você vai se tornando um pouco menos ansioso, né? Antes eu queria acabar logo aquele poema, porque ele era uma tortura, assim, sabe? Mas, meu Deus, sabe? Tipo, quanto mais rápido eu finalizasse, melhor. E tá pronto, vou falar no recital. Acho o formalismo, o acabamento... Eu consegui achar umas rimas legais que não são tão miseráveis. Saiu, foi isso, né? E agora eu sinto que eu estou assim, num momento mais introspectivo, de mais leitura, de trabalhar mais meus poemas, de reescrever muitos poemas antigos. Então eu sinto que é um processo bacana, assim, é um processo de amadurecimento. Eu sinto que é um processo de diálogo de 3 instâncias. Eu queria fazer uma pergunta para você, óbvio, que você, para poder entender como você vai escrever esse processo de escrita, seu poema, melhor ou mais elaborado ou mais complexo. Primeiro, leitura. Ele tem que se alimentar, né? A questão do vazio da linguagem, que ela está comentando, né? Ele precisa se alimentar. Então você vai travar um diálogo com outros autores, com os poemas dos demais autores e as suas interpretações desses poemas.
Você está travando o diálogo com o próprio poema. Na medida que você vê que aquela imagem é insuficiente, ou aquela rima não é tão miserável como você falou assim, e que sugere outras coisas que você nem tinha imaginado quando você colocou. E um diálogo com as pessoas. Eu disse, tem gente que gosta não acha poema oral fraco em relação ao poema escrito, que o poema tem que ter o seu pendor intelectualizado, mais hermenêutico, mais acirrado. Né? Aí eu te pergunto o seguinte, momento antes e momento depois, esses 3 diálogos, com a leitura, com o próprio poema e com pessoas. Própria leitura, pessoas e poema. Como é que era antes de você entrar em contato com tantas pessoas, tantas leituras e tanto de sua própria introspecção com o poema, e agora que você está num momento, vamos dizer assim, que a gente tem dedicação efetiva à poesia, ou seja, mais criança e agora neném de 2003. Assim, só deixando claro uma coisa, falando que assim, eu procuro optar pela coisa do caminho do meio, assim, a gente responder essa pergunta. Nem a coisa do hermético, nem a coisa, porque eu acho que a poesia é aquilo que comunica, precisa comunicar. Tem um monte de gente que escreve, subi num pé de manga para pegar maracujá e acha que está fazendo uma coisa revolucionária, marginal. E é um decasselo, né? É um decasselo. Pegar um pé de manga para querer maracujá. Então, assim, e daí? Você não está comunicando nada, você está comunicando o vazio existente da sociedade e tal, o vazio do ser humano. E daí? E daí, assim, todo vazio está, de repente, repleto do próprio vazio. Então vamos falar do vazio, não que existe o vazio, sabe? Enfim, só para pontuar isso. Eu acho que poesia, ela tem que comunicar, seja ela oral, seja ela hermética, seja ela... Agora, respondendo a tua pergunta... Na sua própria história mesmo, como é que você viu esse equilíbrio? Assim, porque quando eu comecei a escrever, foi engraçado, porque quando eu fui para os recitais, eu tinha uma pasta com 200 poemas. Claro que acho que só 30 se salvavam, né? Mas assim, era muito em função, de eu ter começado um estudo de psicologia que me levou a estudar muito filosofia. E aquilo abriu-se o mundo para mim, eu comecei a ter leituras densas e pesadas que eu não imaginei que teria. A convivência com, assim, porque para uma menina que sai do interior de São Paulo, assim, de Campinas, que é desse tamanho, e cai no Rio, gente, eu tava na Europa, sabe assim? Tipo, eu cheguei, ao dia que eu vi a Presidente Vargas, eu fiquei assim, sabe aquelas coisas meio de filme, assim, a menina Jacu que fica olhando assim, o tamanho dos prédios, assim. Tá tão contemplativa que não dá tempo nem de fazer um poema. Foi um negócio assim, foi uma revolução, uma reviravolta na minha vida, né? Então, eu meio que escrevi isso para me defender do que eu não entendia, do que eu não sabia. E aí, assim, eu acredito que eu não tinha muito relação com a poesia, assim, sabe? Eu tinha relação com o daimon. Eu li recentemente um livro muito bacana, chamado A Louca da Casa, de uma escritora, que é maravilhoso esse livro. Ela é espanhola, ela se chama Rosa Monteiro. E ela fala sobre o ofício de escrever e conta a história de grandes nomes, como Goethe, Tolstói, Capote, para desencadear a história dela. E ela falava que todo escritor tem o seu daimon, né? Que é ali a sua inspiração, digamos assim. Ela usa essa terminologia. E eu acho que naquela época eu tinha contato com o daimon só. Assim, eu não tinha muita noção, até porque eu não tinha leitura, e a leitura é fundamental. Eu não tinha contato com outros poetas, eu não tinha audição de estar ouvindo nos recitais, porque os recitais me deram uma coisa fundamental, que foi o ritmo. O poema ele precisa de um ritmo. E que não necessariamente tem a ver com rima, tem a ver com o fluxo, né, do descer da correnteza do poema. Então eu acredito que não tinha muita relação, assim, sabe? Era mais assim, o daimon, a dúvida, a angústia, a catarse, né? Acho que todo mundo, quando começa a escrever de alguma forma, passa por essa coisa. E aí depois, eu acho que, assim, principalmente depois do palavrão, o palavrão foi um divisor, assim, pra mim, porque eu tinha que fazer a pesquisa de pautas sobre todos os entrevistados. Da pesquisa, isso é fundamental. Então, o que acontece? Como eu fazia a produção, eu fazia a pesquisa de pauta de todos os entrevistados, de conhecer a história de vida deles, de ler o livro deles. Era um negócio que me enriqueceu profundamente. E aí, fora isso, assim, eu acompanhava a entrevista ali por trás, né, no camarim dos bastidores, e você começa a perceber aquela diversidade, você começa a se identificar com alguns poetas, com outros menos, você... Assim, pra mim foi, assim, acho que uma das melhores coisas que poderia ter me acontecido foi o palavrão. Eu aprendi muito ali. E aí eu acho que foi nesse momento que eu comecei a travar o contato com essas 3 instâncias que você colocou. Aí você tá me perguntando como é que é o pós, né? O pós-contato. É doloroso.
corajoso, é sacrificante, assim, eu não me lembro agora se foi, vocês podem me ajudar, se foi o Drummond ou foi a pessoa que disse que escrever é lutar com as palavras. Drummond. Pois é, agora eu me sinto assim, lutando com as palavras, entendeu? Antes era uma coisa assim, é que eu tô falando, né? Eu queria acabar logo por ansiedade o poema, tinha mais uma coisa de contato com o Daimon, tipo, legal, as rimas não estão tão miseráveis, show, terminei o poema. Hoje em dia não. Hoje em dia eu fico ali nessa luta com as palavras, eu volto no poema depois. Aí algumas pessoas que participavam do meio poético, que me tinham como imagem, quando começaram a perceber que eu me afastei um pouco, que eu de repente estou estudando outras possibilidades, que eu estou tentando, né? Criaram uma certa resistência, um olhar de não entendimento, né? Aquela coisa de tipo, mas você é dessa egrégora ou não é, sabe? Agora você, como é que é isso? Você estava na oralidade, agora você pretende virar uma pessoa hermética? Não, porque eu não sei nem se eu tenho condições para isso, sabe? Eu acho que é uma coisa muito relativa, mas eu estou numa fase de experimentação, assim, de querer aprender, de querer mergulhar mesmo. Isso, você falou só do Mário Quintana. Pois não. O Quintana foi a primeira leitura, né? Mas a paixão da minha vida, isso eu já disse em vários lugares dessa vida, é o Jorge Lima. É a minha grande paixão, sem sombras de dúvida. O Whitman foi uma leitura que eu tive a felicidade de cair nas minhas mãos, até tem uma citação dele no meu livro, e que gosto muito, o próprio Drummond, pessoa que não tem como não gostar. Mas são leituras ancestrais, vamos dizer assim, ou foram leituras que foram despertadas? Despertadas, né? Próprio dos atuais, próprio Ferreira Goulart, Afonso Romano, alguma coisa das pesquisas de palavrão, eu conheci uma coisa ou outra deles. E aí são poetas vivos, que dá outro gosto da brincadeira, como a gente via com o Ricardo. Vou te interromper um pouquinho, vou só fazer 4 considerações rápidas. Né? Eu tenho observado para todos que o institucional normalmente é o maior alimento, salvo algumas personalidades, algumas personagens que têm um caminho muito extra-instituição, extra-educacional. Todo mundo aprende realmente poesia, na escola, mais do que em casa mesmo. É ali que você tem maior amplitude, o maior oferecimento, né? O varejo da poesia. Aí normalmente o varejo é bom, porque tem muita gente interessante. Mas raramente o Whitman, Shakespeare, o Cervantes, no cara desse, ele não aparece. Fernando Pessoa parece que a portuguesa está perto, né? Achei interessante você ter comentado escrever para compreender. Não é o escrever, o que eu faço aqui nessa folha de papel em branco, aí vira um metapoema daqueles que dá volta sobre si mesmo. Mas o próprio processo da escrita como inteligência descoberta. Ia te perguntar aos outros poetas, o ritmo como poesia, que é uma coisa que eu conversei muito com o Paulo, depois eu queria que ele falasse sobre isso, né? A poesia sendo ritmo essencialmente, fluxo, desce, como você comentou. E o fato de que o espetáculo, né, esse contato, o diálogo, mas principalmente o espetáculo, porque ele é profissional, você é obrigado a escrever o roteiro, você é obrigado a entrevistar as pessoas, né, ele gera pesquisa. Não só em você, que você é o mais preocupado e tem que ter essa preocupação, tem que ter coerência no seu discurso, mas também nas pessoas que estão assistindo. Porque aí gera um interesse e eles vão procurar não só outras formas de se apresentar poesia, e esse é o ciclo ininterrupto da apresentação pela descoberta, a poesia é isso, também é a oralidade, mas como também, poxa, eu queria conhecer um pouco mais. Mesmo porque essas apresentações também têm o caráter biográfico, tem a inserção musical e outras apresentações artísticas. Então realmente eu vejo isso como estou sendo repetitivo para quem já assistiu os outros programas, mas essa é uma semeadeira poética, cultural e institucional. Pode. É porque, assim, uma vez me perguntaram até numa entrevista que conselho eu daria para jovens, começa a escrever e tal. Eu não sei, eu não confio muito nessa coisa de conselho. Mas eu acho que, assim, se você não for curioso, você não vai ser poeta, você não vai escrever, você precisa ter sede, você precisa ter fome. Né? E eu me lembro, por exemplo, que antes de eu ir fazer o palavrão, eu achei um site de cultura na internet, me filiei com esses meninos e comecei a fazer uma coluna de poesia, onde eu entrevistava o pessoal daqui do Rio. Entrevistei o Ricardo até, que foi, sabe, um período muito bacana. E foi aí que eu me aproximei mais do Ricardo e conheci mais da história dele, assim. Tinha essa forma, entrevistei Mano Mello, entrevistei Klaus, entrevistei Jorge Ventura, entrevistei várias pessoas que estavam ali. E eles, gentilmente, assim, apesar de ser um site, uma coisa modesta, sabe?
abriram mesmo as portas, foram super felizes, foi uma coisa muito importante mesmo aí pra minha caminhada. Mas essa coisa da curiosidade, se você não tiver curiosidade, se você não tiver fome, aquela coisa meio antropofágica até, né? De tipo, eu quero, você tá ali, você tem mais experiência do que eu, você pode me trazer alguma coisa. A gente tem que, menos do que aconselhador, porque ninguém mais a gente tem que ser sedutor, né? Assim como a poesia, ela tem que ser sedutora, ou ela impacta, ou ela atrai, ou então ela vira um estudo de métricas e rimas. Tá? E a penúltima coisa que eu ia colocar, já passando para a rodada, um fenômeno interessante, porque o presente é tão projetado para o futuro, principalmente quando o presente é extraordinário, a gente está com um projeto, que a gente esquece do passado. Esquece dos momentos detonadores, dos momentos presentes também projetados no futuro, que foi, de repente, aquela leitura daquele poema que você viu no chão, às vezes uma avó, no meu caso, recitando poesia, para mim deitado no tapete, não entendendo nada, mas a circunstância era tão deliciosa que a poesia parecia um mundo dourado, embora ouvindo alguns dos anjos de todas aquelas mortes, né? E a gente é, efetivamente, sempre projetado para o futuro. Eu acho que a poesia é esse momento até de atemporalidade, em que o futuro se confunde com o passado, a gente consegue certas janelas para resgatar momentos de afetividade perdidos. Então, quando eu escrevo, eu não só aprendo, como eu também me lembro. Isso é um negócio importante. Rosália, por favor, no viés da afetividade, se assim desejar, com outras histórias. Viés da afetividade, eu acho que tem tudo a ver mesmo com a afetividade. Meu pai era um grande narrador de histórias da Bíblia, contava de uma maneira muito assim engraçada, perspicaz, e que estimulava muito o mistério, curiosidade e riso também. Além disso, da parte da minha mãe era uma pessoa muito musical. Ela dançava, chegava do trabalho, botava a mesa, entendeu? E ela era uma encantadora, assim, ela era muito musical. E eu morei no subúrbio, em Madureira. Então aquilo tudo para mim, quer dizer, eu não sei nem dividir, sabe, o que é o quê, porque para mim era um ambiente imagético, de imagem, de poema, de poética para mim, muito intenso. A minha infância é uma caixa assim de lembranças e de inspiração até hoje para escrever. Quer dizer, está tudo ligado aonde eu nasci, a vida que eu tinha, que é muito diferente de agora. A brincadeira de pique, a goiabeira que eu subia, era o morro que eu escalava, né? E minha mãe dançando o tempo inteiro, e meu pai declamando Garcia Lorca em casa, falando de Freud, entendeu? Que ele veio da Europa. Ele, infelizmente, não teve a possibilidade de estudar numa universidade, porque ele fugiu da Segunda Guerra Mundial e não pôde fazer a universidade, mas ele lia muito. E ele lia e ele falava tudo que ele lia para mim. E para meus irmãos também. Falava de Freud. E aí eu comecei a ler, assim, a literatura na escola tinha uma pequena biblioteca que tinha contos de fadas de tudo quanto era, contos de fadas poloneses, As Mil e Uma Noites. E eu vivia lendo o tempo inteiro isso em Monteiro Lobato. E o Mundo da Criança, que meu pai, ele achava que tinha que ter a Barça em casa, a enciclopédia, O Mundo da Criança, Monteiro Lobato, entendeu? Então isso aí eu tinha tranquilo lá em casa. E volta e meia, sabe, eu pegava, sabe. Na escola, eu tive um impacto muito grande, porque eu sentia que aquilo que era passado, até a própria poesia, era uma coisa meio dura, meio obrigatória. Eu já vivia poesia, embora eu não soubesse que isso era poesia, né? E eu escrevia bem também, eu ganhei um concurso de redação na escola, sobre o Dia das Mães, e minha mãe trabalhava muito, ela foi a única mãe que não foi, eu procurava ela lá na plateia, e ela não estava. A partir daí eu nunca mais escrevi, eu acho. Eu também era bailarina, eu dançava balé, eu dançava pelo meio da rua, entendeu? Eu morava em Madureira, estudava balé em Copacabana. Então Copacabana também era Europa, entendeu? Eu viagem de trem, sabe? Aí chegava, eu era a flanesa, eu ficava só olhando tudo, e eu realmente tinha uma curiosidade, uma coisa impressionante. Tudo para mim era divertido, tudo para mim era atraente, né? Cada gesto de uma pessoa, quer dizer, hoje eu voltando o filme, né? Porque eu não era consciente disso, né? E aí eu nunca mais escrevi, também acabei não sendo bailarina, porque meus pais tinham uma formação assim, de que eu tinha que ser um médico, advogado, um engenheiro, fazer uma faculdade assim, e eu acabei fazendo medicina.
Fiz medicina até para depois ser psicanalista. Hoje eu sou médica, psiquiatra e psicanalista. E fiz essa carreira toda. Mas hoje, voltando, né, quer dizer, para mim era muito mais interessante ficar na enfermaria da Santa Casa, batendo papo com o paciente na cama, e me contando a vida dele, entendeu? O que tinha acontecido com a mãe dele, com o pai, entendeu? O que ele tinha ali, se ele foi ao cinema, sabe? Até para dar força para uma pessoa que está adoentada, internada num lugar. Até, sabe, eu pensava assim, eu era assim, tipo hoje tem aqueles palhaços que vão nos hospitais, né, fazer brincadeira com as crianças, eu tinha um pouco assim, uma coisa de divertidora, entendeu? Da enfermaria, e eu tinha uma grande curiosidade em relação ao ser humano, especialmente, né? Então, e aí depois eu fiz a formação psicanalítica, e eu fazia uns trabalhos científicos que eu gostava, sempre gostei muito de escrever. E os meus trabalhos, as pessoas achavam lindos os trabalhos, mas ninguém tinha dúvida. Tudo era lindo, maravilhoso, eu achava horroroso, porque eles diziam que era muito poético demais. E eu queria ser científica. No trabalho lá da Sociedade Psicanalítica, eu queria ser científica. Só que eu era poética. E não sabia também. Porque, inclusive, eu acho que a identidade do poeta e do artista é muito difícil. Precisa de um outro significar. Quase que um outro revela para você. Você estava falando da coisa social e dos recitais, que foi uma oportunidade que eu tive até de reconhecimento, de significação daquilo que eu já era, mas não sabia. Isso é muito importante, né? Então eu não sabia do que poesia que eu estava fazendo. E um dia, fui dormir. Minha mãe estava muito doente, eu estava muito preocupada, eu não consegui dormir porque vi uma música na minha cabeça, um verso solto. Realmente é verdade isso. E por enquanto que eu não sentei na escrivaninha e sentei para escrever aquele verso, que daquele verso saiu meu primeiro poema, que chama-se No Azul, que foi meu primeiro livro, eu não conseguia dormir. Aí eu fiz aquele poema, fiquei impressionado, porque me vieram muitas lembranças infantis. O poema trata sobre a visão, a imagem que eu tinha da minha mãe, a imagem que eu tinha do subúrbio, né? Me veio assim de uma maneira assim, muito completa, né? Uma música mesmo. E aí eu fiquei surpresa e a partir daí eu comecei a escrever. Aí eu mostrava, porque a gente tem vontade de mostrar essa coisa da arte, a gente tem uma necessidade, não é só por vaidade ou exibicionismo, eu acho que tem esse compartilhar, né? Aí comecei a mostrar, meus amigos, que lindo, que não sei o quê, mas só que eu não acreditava muito, porque eu achava que eram porque eram meus amigos. Aí eu inscrevi esse poema num concurso, ganhei o concurso, poemas, ganhei o concurso e soube que na Biblioteca Nacional tinha uma oficina de escrita. E eu fui para a Biblioteca Nacional porque eu queria alguma coisa que pudesse realmente tornar uma coisa assim mais consistente, né? Aquilo que estava acontecendo comigo, que era realmente, às vezes eu saía na rua, eu tinha que levar um papelzinho porque agora não acontece mais isso, infelizmente, né? Você tem que dar duro para a palavra, né? Mas realmente, às vezes eu tinha que sair com um papelzinho no carro assim, botava assim do lado da caneta, para a palavra que viesse eu escrevesse, entendeu? Ali e tivesse a mão. Aí eu entrei na Biblioteca Nacional com a oficina do Roberto Pontes, até o Érico conheceu muito, e foi muito bom. Eu tomei contato com alguns poetas que eu odiava no primário e no ginásio, porque era dado de uma maneira muito dura. Castro Alves, Olavo Bilac, entendeu? Cecília Meirelles, sabe? Eu achava aquilo. E o ritmo que as pessoas falavam não tinha nada a ver com a música que eu ouvia do mundo, entendeu? Então eu achava aquilo muito duro. E aí eu fui resgatar essa aprendizagem na Biblioteca Nacional. E conheci outras pessoas lá. E acabamos gostando tanto uns dos outros, trocamos tanta informação que acabamos fazendo um grupo, que é o Grupo Poesia Simplesmente. Nós somos membros fundadores? Membros fundadores do Poesia Simplesmente. Né? E aí realmente aconteceu esse compartilhar, essa troca, aí houve esse reconhecimento, a gente um estimulava o outro a escrever. Tinha todo um estudo, e aí depois desse primeiro livro que eu publiquei no Azul, eu tive a necessidade de publicar o segundo livro, que chama-se Itgadal, Memória dos Ausentes, que foi na época da perda dos meus pais, e que eu acho também que a poesia é música e a poesia é pensamento também. Dentro da minha visão psicanalítica, assim, como intelectual, né, e a minha visão como poeta, eu acho que tenho preferido
a partir de um determinado momento, me expressar muito mais eficientemente com a síntese da poesia. Eu pego assim um texto de estudo de alguma coisa, você tem que ter páginas e páginas e páginas para você, vamos dizer assim, conseguir entender aquilo que o autor está falando, entendeu? E às vezes num poema, num verso, né, você consegue realmente dar conta da transmissão do conhecimento da humanidade quase, né? Quer dizer, até o Harold Bloom fala que tem a coisa da transmissão, né? De um poeta para outro, um poeta, o Milton, né, no Paraíso Perdido escreveu, e aí o William Blake, 2 séculos depois, foi resgatado um outro poema sobre a imagem da carruagem que ele tinha descrito no Paraíso Perdido e que apareceu depois, entendeu? Então eu acho que a poesia é como se fosse um DNA da humanidade ainda, do ser humano, entendeu? Então há uma transmissão de conhecimento e de... Não vou usar essa palavra sabedoria, não vou usar assim sabedoria porque é uma coisa que está muito ligada à minha formação até, a coisa da sabedoria, com as histórias da Bíblia, com o livro Siddhartha também que eu adorava, entendeu? Essa coisa do aprofundamento e a cabeça no psicanalista, entendeu? Com essa coisa da profundidade. Então eu acho que a poesia, ela é conhecimento, ela é pensamento, ela é transmissão, tá? E depois, com a continuidade do movimento poético, porque nessa época que eu também floresceu um movimento poético no Rio de Janeiro, né? Houve vários eventos, a Ponte de Tábuas, que era a Ponte de Verso, tinha Cândido Mendes, da Helena Ortiz, Panorama da Palavra, que aí depois começaram, e o próprio Poesia Simplesmente, nós fizemos alguns espetáculos no Museu de Belas Artes, com a poesia do Salvador Dali, no Jardim Botânico, com homenagem ao Guimarães Rosa, do Jardim. Né? No Jardim, né? Mas e depois apareceu o Ponte de Verso, que aí foi realmente uma festa, né? Eu conheci ele, conheci todo mundo, a gente trocava, a gente ficava se esperando, né? Toda semana, ou quinzenalmente, não me lembro. Era quinzenalmente. Para mostrar a última poesia que a gente tinha feito, entendeu? Influência no último encontro. Exatamente, o que as pessoas, entendeu? Aí iam achar se aquilo mesmo era poesia, né? Toda essa dúvida, essa constituição, né, de uma identidade poética e uma identidade também de um tempo e de um pensar de um grupo que estava fazendo isso no Rio de Janeiro, que continua fazendo isso. E eu tive a felicidade de ter participado e ter sido uma das fundadoras desse tipo de coisa aqui no Rio de Janeiro. E ter participado de um momento que eu considero como edênico, né? Do Éden mesmo, uma coisa que tinha muito da ingenuidade e uma energia absurda, e a gente corria todos os riscos e tudo dava certo. É realmente impressionante. É até um ponto para discussão, eu ver se de repente essa ingenuidade não se perdeu, né, demasiado. Deixa eu só pontuar, e eu acho que do ponto de vista científico, já que você tem esse pendor científico, Rosário, pelo que você já acabou de expor agora, em caráter sintético e poético, você devia aproveitar a sua fala para escrever um ensaio sobre poesia pautado no que você acabou de colocar. Mas é uma coisa que eu estou fazendo, porque agora eu ainda quero sistematizar mais, entendeu? Eu voltei a PUC, estou fazendo pós-graduação em literatura e quero juntar literatura, cultura e psicanálise, entendeu? Que realmente eu acho que tem tudo a ver isso que você está falando. Não, eu estou fazendo um trabalho sobre a criação, falando de Iser, Wolfgang Iser, falando do Luiz Costa Lima, pessoas que estão debruçadas sobre o processo da imaginação, o processo da criação, da mimesis na literatura, que realmente é uma coisa que me interessa profundamente. Da necessidade da alteridade, né? Mas eu fico com um pouco de receio que essa coisa muito científica possa me apartar, entendeu, da criação poética. Né? Por um tempo, eu acho. Sério, eu fico com receio assim de me tornar muito acadêmica, coisa que eu sempre me afastei no sentido... Porque, por exemplo, o meu conhecimento psicanalítico eu não coloco na minha poesia. Alguns colegas meus, pô, não, você é psicanalista, a gente não... Né? De repente você acha que não coloca. Não, mas algumas pessoas, quer dizer, teve um filósofo que eu tinha um grupo com ele, disse, mas impressionante a sua poesia completamente da sua atividade científica, é uma coisa apartada, completamente. Porque é difícil, porque os psicanalistas, os que escrevem poesia, assim, eu conheço, por exemplo, que é o tempo todo na linguagem, inclusive, da psicanálise. Mas aí eu acho que... Eu entendo muito isso que a Rosália está falando, eu também tenho esse medo. Porque quando eu escrevo meus textos históricos, eu tenho que seguir as regras acadêmicas. Então, quando me pedem, não, faz uma poesia que mistura, eu não quero misturar. Eu quero que a minha poesia fique livre, lá, solta, naif, sabe? Que ela venha
Eu misturo tudo e ela fica o dia de todas essas instâncias com muita felicidade. Mas isso é por isso que o movimento poético carioca é tão forte, né? Nós temos tantas... Por isso que eu preciso recitar o ouvir, porque são tantas linhas, tantas... Aquilo ali faz um caldo, isso ainda vai dar muito o que falar. O que vai sair dessa geleia geral, desse caldo? É uma coisa muito intensa, né? A história vai poder... Deixa eu fazer umas pequenininhas pontuações, né? E só para poder passar para o Paulo, e aí depois a gente começa esse circuito, esse diálogo efetivo. Né? Eu anotei tanta coisa aqui, Rosário. Você disse que não tinha, normalmente você andava com papel para anotar as tiradas do diário. Já que você não tem, eu anotei para você a poesia O DNA da Humanidade e outras. Se você não lembrar, eu vou roubar, porque eu não tenho. Não, é isso. E agora o meu filho viajou, foi para São Francisco, eu queria para ele trazer um gravador pequenininho, para eu ficar calando. O problema não é você gravar, você grava tudo. O problema é você ter paciência de no dia seguinte transcrever. É essa a parte. Não, é sabe que, por exemplo, eu entro em Copacabana, eu estou assim, eu moro no Leblon. Eu entro, boto no posto 6, eu pego a Avenida Nacional de Copacabana, a quantidade de imagens e de frases que vem. Tudo que eu passei na adolescência, a padaria onde era o Cinema Riel, porque agora também acabou tudo, só tem farmácia, igreja evangélica, essas coisas. Mas nessa lembrança, nessa memória, impressionante, cada passo que eu dou é uma lembrança. Eu estou assim, muito nesse processo, entendeu? Que eu estou precisando realmente resgatar. Por mais que a gente tenha todo mundo dentro da cabeça, a gente parar quieto para lembrar de todas as coisas. Você pode passar 8 livros da sua própria vida para descrever. O engraçado é que a gente sempre precisa de algum fato detonador, a gente precisa sempre do que a gente chama de inspiração, que é aquela chavezinha mestra que abre justamente essa porta da lembrança. Eu anotei muitas coisas aqui, eu vou só comentar algumas, guisa de comentário mesmo, né? Que alguém falou que a poesia comunica, eu diria, será que ela comunica ou ela tem a necessidade de comunicar, dependente de qualquer outra coisa, né? A alteridade como reveladora, a necessidade do espectador, mesmo que seja dentro da própria cabeça, como nós diz, dentro da estética da recepção, que eu vejo como fundamental, você tem que falar nem que seja para o seu quarto escuro, né? E eu gostaria de comentar que a métrica não tinha a música do mundo, ou seja, a institucionalidade dura, ela não tinha aquilo que você percebia em si, à sua volta, seu entorno, como uma grande dança, né? Pelo visto não era só a sua mãe que dançava, nem você, mas também o seu pai dançava com as palavras e tornava a leitura natural. Se eu, como mediador imparcial, posso contar alguma coisa minha, também o meu pai lia recitado, decorado, Essa de Queiroz. Para mim aquilo soava como poesia, porque ele decorava trechos tipo Fahrenheit 451, ele decorava trechos enormes e falava de uma forma tão pausada, com o tempo e a melodia que esses institucionais talvez não tivessem, que eu via aquilo como poesia. A palavra para mim sempre passou a imagem de ser necessariamente sempre a palavra poética, até mesmo a científica. Né? E daí volto para o ritmo, e também se poesia é efetivamente ritmo, e passo a palavra para o meu quietinho Paulo Bauler, que está lá no ponto para falar o que quiser sobre sua trajetória poética. Paulo. Antes de falar sobre trajetórias poéticas, quero primeiro louvar não só pelas suas histórias dos colegas, mas especialmente sobre a inteligência de trazer os seus livros para ser e eu realmente totalmente ouvido dessa verba, né? Fale sobre eles, é a melhor propaganda. Mas aí eu vou aproveitar e fazer a propaganda ao vivo. Ou seja, vou lá, argumento nas expressões que vocês vão encontrar. Eu estou bem colocado. Eu fiz pior, eu fui para uma Bienal em Fortaleza e eu levei meus livros. Fui lançar o livro e esqueci minha mão. Mas eu estou bem colocado. Por uma questão só de área alfabética, eu estou ao lado do Baudelaire. Depois eu sou Paulo Bauler, depois em seguida veio Bauler, depois em seguida veio Baudelaire. Então, está feita a propaganda. Tem como errar. Você quer dizer o nome dos livros, né? Casas de Eros e Cama Antropofágica. É um negócio meio realmente difícil. Está pesado. Bom, mas eu gostaria de falar assim, sobre o começo, né? O começo é sempre importante, porque. E é tão bonito a gente ouvir o começo dos outros, né? Como a gente. Como as coisas são. E como também a gente começa as coisas da gente na vida. Eu acho que há um pouco é a casa de necessidade, né? Na casa de necessidade. Eu acho que é a problema das coisas. Eu fui menino interno
Eu entrei para o internato muito cedo, 4 para 5 anos, e era um colégio conveniado com o Antigo Santo. E me sentia, eu era muito mimado pela minha mãe, era eu e minha mãe aqui, praticamente, minha mãe veio de Porto Alegre comigo, neném, cheguei aqui com 5 meses de idade, vendo os navios. E minha mãe teve que trabalhar, teve, enfim, por dificuldade, por isso tal, eu fui para esse internato. E ali fiquei dos 4 aos 10 anos, ou quando eu logrei. Estava muito, eu estava conseguindo passar no vestibularzinho do Colégio Pedro II, também internato, onde também fiquei interno ali até quase 14 anos. Então essa é a minha trajetória de internato, de quase até os 14. E eu sendo um menino que muito carinhoso, minha mãe muito apegada, né? A gente era uns 12 no Rio de Janeiro, né? Naquela época, minha mãe tinha 20 anos. E de um lado eu gostava muito de ler e tal, e aquele menino, e eu cheguei num mundo de internato onde estava aquele negócio todo lá. Que era um mundo, para mim, extremamente opressor. Onde você tinha que ter, vamos dizer, uma certa... Não é o que está hoje por aí, né? Pelo amor de Deus, né? Mas tinha que ter uma certa selvageria, uma certa agressividade para poder sobreviver no dia a dia, no cotidiano. Nada de tão grave, nada de tão absurdo, mas no cotidiano. Enfim, o meu refúgio, o meu recurso, eu aprendi também a ler muito cedo. Minha mãe gostava muito de ler e tal, e eu aprendi a ler muito cedo. 5 anos, 4 para 5 anos, mais ou menos, eu já estava lendo. Então, o meu recurso eram os livros, essa trajetória. Mas eu queria me lembrar de na época, ex-lutador de boxe, um boxer, que contava histórias. Ele reunia, antes da garotada dormir, né, depois de jantar, ele reunia aquela garotada, já escurecendo, né, por 6h30, 7 horas, ele chegou ali. E ele contava histórias. E eles tinham uma capacidade de contar histórias que era uma coisa incrível. E eu ficava vidrado nas histórias. E ele fazia em capítulos. Era uma novela. Uma noite era uma coisa, a gente queria saber o resto, amanhã tem mais. E com isso ele conseguia levar a garotada. Ele era inteligente, um ótimo contador de histórias. Eu me lembro até de algumas histórias até hoje. Pois bem, ali eu quis contar histórias. Na verdade, eu quis contar histórias. Queria ser escritor. Aí cometíamos contos e tal, né? E ali por volta da idade de 6, 7 anos, mais ou menos, cometíamos contos. E fui embora. Aí Pedro II, internato, naquela época a gente era muito, a nossa educação era muito literária, era muito livro mesmo, né? Pedro II tinha uma biblioteca maravilhosa. Houve até uma época que houve um incêndio no Pedro II, os alunos todos tentando no fogo para tirar os livros, para salvar os livros, é uma coisa que hoje é impensável, né? Hoje deve se correr para a televisão, né? Salvar a televisão, mas enfim. Computador, essas coisas. Aliás, com toda razão. Mas enfim, então a gente, né, tinha aquela coisa dos livros. E eu também, no Pedro II, que eu entrei também, tinha aquele negócio do trote. Ou seja, eu sempre fui um menino meio solitário, muito sonhador. Gostava de histórias, gostava de ler. Então, o Pedro II, quando eu chego ali já no fim da idade dos 14, mais ou menos, 13 para 14 anos, eu estava sendo na biblioteca, estava o recreio para falar da biblioteca, então eu lia tudo, devorava tudo. Tudo que tinha, literatura inglesa, portuguesa, francesa, enfim, brasileira. E assim foi a minha vida. E eu, quando saí dali, coisa e tal, eu quis ser escritor. Eu queria ser escritor. Aí minha mãe tinha além de ter excelentes livros, minha mãe também tinha aqueles livrinhos de bolso. Céu Scott, Detetive, Leroy, aquelas policiaizinhas, coisa e tal, bem aquela literatura americana ligeira, para você ler na produção. Enfim, mas eu adorava aquilo. E eu queria escrever um livro policial. O negócio é ser escritor policial. Pois bem. Mas, como era se prever, eu não consegui nada, não escrevi nada. E aí veio, eu estava estimular, e eu comecei a conhecer, foi aí que eu fui ver com mais cuidado, salvo um outro poema. Minha mãe estava para mim, Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro, como é que é aquele poema do Guerra Junqueiro? Tinha um passarinho, que a mãe tinha um filhote, e a pássara, a mãe se joga na gaiola para sair da gaiola, um negócio assim dramático, chorava com aquilo. Tem o Fiel, do cachorro da... Como é que é o nome daquele? Tem um nome, é um nome dele. Eu não quero te chutar, um negócio tenebroso. É o Fiel e o outro sobre o colégio. Guerra Junqueira, pois é, Guerra Junqueira, aí tinha aquele negócio de... Eu falei muito com o Gonçalves Dias, né, o Meninos Eu Vi, né, aquele negócio. Castro Alves, aquelas coisas de colégio mesmo, como vocês falaram muito bem.
Mas aí, quando eu chego mais ou menos naquela época do vestibular, eu começo a me apaixonei por uma menina, chamava Maria da Conceição, e ela tinha português, pálida, com aqueles cabelos compridos, escuros, atriz bem pálida, aqueles cabelos corridos escuros, linda. E eu me apaixonei por ela e dei a escrever poema. Imitando Casimiro de Abreu. Eu gostava muito de Casimiro de Abreu. E aí dei a escrever poemas e tal, mandava para ela. E aí, mas acontece que às vezes eu não mandava para ela, né? Escrevia aqueles poemas meio tímido, aquele negócio. Mas aí teve um amigo meu, um colega meu, que sempre tem alguém mais perto que você, né? Ela um dia pegou meus poemas e deu para ela. Em princípio, sacanagem, para mim gostar, eu li e gostar. Mas ela gostou dos poemas. E aí ele disse que era dele. E ele ganhou ela, ele ficou namorando ela, com meus poemas. Eu fiquei com tanta raiva que eu não quero mais saber de poesia, de negócio de poesia. Aí ele disse, tá lá, saí fora. E ele, acho que até casou com ela. Pois bem, e aí foi esse negócio, nada, negócio de poesia, eu queria ser escritor. Mas aí, eu tinha faculdade de Direito, tem que trabalhar, aquele negócio todo, né? Faculdade de Direito, e ia no CDF, eu lia muito, eu já tinha um treino de leitura, então eu lia 2 mil direitos por dia, eu lia mais de 1000 páginas por dia, todo dia. Então é um negócio louco. E muito envolvido com o direito, eu amei o direito, porque o direito era uma coisa para mim muito importante, né? Eu gostava da arte do direito. E aí eu entrei para faculdade na UEG, né? Hoje é o UERJ, né? Na época, aí estudando para direito, e tal, e escrevi um livro de direito. Né? Escritor, escrevi um livro de direito. Na época, o meu professor era Ariano Saião Romita, e ele fez lá um concurso para a faculdade, eu ganhei esse concurso, e ele fez pelo lá dele, e aí ele me convidou para escrever com ele um livro de direito, um livro chamado Direito e Trabalho. Uns grandes juristas de direito de trabalho, 10 volumes, comentários à consolidação da lei de trabalho em 10 volumes. E eu, um dos volumes era do Romito, e eu estava escrevendo esse livro com ele. E de fato escrevi o livro, coisa e tal. Essa história eu vou contar. Até porque a forma de você contar essa história, né? É a história do Brasil, de certa forma, como o Brasil sempre foi. E aí, então, ministro Nascimento Silva, ele foi contratado pela editora Francisco Alves, 10 juristas, etc., para comentar a consolidação da lei de trabalho. Aí, então, o ministro Nascimento Silva, em cima dessa coleção, ele sai com a reforma, a criação do Código de Trabalho. Então, ia se revogar a CLT, ia se criar um Código de Trabalho. Conclusão, a editora, né, me investi em 10 volumes, jurídicos e tal, que custava uma fortuna, já que ia ser substituído, cancelou, então meu debut, minha estreia como escritor, foi por água abaixo. A Câmara foi cancelada. Muito bem. Então, o negócio de escritor não dá certo. Aí, quando você trabalhando, vem estudando em casa, coisa e tal, para ali, para lá, até que, em 86, mais especificamente, eu escrevi um outro livro. Escrevi um livro, romance. Escrevi um romance, coisa e tal, meio animadinho, mas já meio escabeado. Aí, nisso, mandei para as editoras, coisa e tal, mandei para Marco Zero, na época de editora Tomás Souza. E estou lá muito bem no trabalho, coisa e tal, de repente recebo um telefonema do Márcio Souza. O seu livro foi escolhido, mais 3 foram escolhidos para a nossa nova linha editorial, coisa e tal, você vai ser o primeiro da coleção. E eu tenho que pagar quanto, né? Não, você vai ganhar o contrato, 10% da coisa e tal. Que bom, que ótimo. Pô, aí eu já me senti escritor de novo. Mas eu sou escritor. Aí tá, mandei o livro, tá lá, fui lá, assinei o contrato na minha gaveta até hoje. Assinei o contrato, coisa e tal. O livro chamava-se Fazendo a Cabeça. Aí, foi lá e tal, quando chegou a lançar, eu recebi, olha, o seu livro não vai ser o primeiro. O primeiro livro vai ser do como é que é o nome dele? Bom, Inácio Araújo, que é cronista, que é cronista de cinema, crítico de cinema da Folha de São Paulo. Deve estar lá ainda, eu acho que ele está lá ainda. E acabou sendo o livro do Inácio, coisa e tal, Cara de Meninas, que eu li, até um livro interessante, coisa e tal. E muito bem, bom, mas eu sou o segundo, né? Aí chegou na hora, quando ia ser o segundo, Márcio me olha, não vai ser o teu ainda dessa vez, vai ser um outro livro, Tal Bastos.
é um livro sniff. Era um rapaz do interior que chega aqui no Rio de Janeiro e começa a se envolver com drogas, qualquer coisa, esse negócio. Aí, quando chegou, eu disse, bom, agora o próximo vai ser o meu, o próximo vai. Quando chegou, então, no segundo semestre, que é a programação da editora, né? Quando chegou no semestre, acabou o dinheiro da editora, acabou a linha, eles contrataram lá O Noivo da Princesa, foi um livro que vendeu muito no mundo inteiro, né? Vendeu bem no Brasil também, eles estão desistindo da linha editorial, mandaram O Noivo da Princesa, e eu tive que reconhecer, inclusive eu comprei o livro, tive que reconhecer que o livro já era muito bom. E aí li aquele livro e acabou-se de novo a minha carreira de escritora. Esse negócio de escritor não dá certo. Voltar para o trabalho lá e cristão. O negócio é poeta. Bom, e nem poeta, porque poeta também já tinha perdido a mulher para a poesia, né? Imagina. Aí, eis que eu começo a sofrer na vida uma série de reversos, uma série de dificuldades, coisa e tal, e senti a necessidade de escrever poesia, especificamente poesia. Primeiro, timidamente, uns versinhos, uns sonetinhos, umas coisinhas assim, coisa e tal. Se escrever aquilo, eu tinha entrado em solidariedade, o Collor me deu um chute em mim para mandar embora lá do meu trabalho, coisa e tal. Então fiquei em uma posição muito difícil, muito triste também, e em seguida meu filho também, eu tive um filho com um problema sério de saúde, graças a Deus nós conseguimos contornar, mas enfim, eu estava muito abalado, etc. E aí comecei a estudar esoterismo, comecei a estudar astrologia, e no banco aquelas confusões todas, porque eu já tinha passado por direito, psicologia, filosofia, né, eu sempre muito, então eu já tinha passado por toda essa esquisia toda. E aí chega aquele momento que você de repente sente a necessidade de Deus. Todo homem, acho que todo homem, toda mulher passa. Tem um momento em que ele sente aquela necessidade. Se ele vai ou não vai, é outra história. Se ele vai acreditar e dizer, não, esse negócio de Deus é bobagem, esse negócio de Deus é isso mesmo, não é um problema. Mas eu acho que todo ser humano, né, chega a uma altura que sente a necessidade dessa força maior que oriente a vida, que lhe dê energias, né, que lhe dê soluções, assim. Bem, então, eu nesse processo, eu comecei a escrever desvaradamente. E escrever de maneira diferente. Eu fui escrevendo e comecei a perceber que realmente eu não dou para romancista. Eu não me saio bem como noveleiro. Como contista, eu sou outra lástima. Ou seja, eu não era escritor coisa nenhuma. Eu era poeta. Bom, poeta, nós aqui sabemos que poeta, não sei como é que alguém pode querer ser poeta, né? Eu acho estranho isso, às vezes você diz, pois é, coisa tal, não sei o que, mas eu tenho poema, eu tenho experiência, não quer ver, não sei o que, você quer ser poeta mesmo? Você poeta pra quê, rapaz? Eu não sei como é que alguém pode, nós somos loucos. Porque a poesia não nos dá nada, a poesia nos suga tudo, nos tira tudo, né? A poesia é uma deusa, é a Vênus, que ela passa por você fica fazendo agrado para ela, dá tchauzinho, Vênus, olha para mim, eu estou aqui louvando você, e ela dá uma olhada. Se ela fizer só um rabinho de olho para você, senta-se felizardo, porque é o máximo que ela te dá, né? E a poesia realmente é, na verdade, uma luta violenta, uma luta virulenta, viver em permanente estado de poesia é viver em permanente estado de guerra, não só com o nosso tempo, especialmente com o nosso tempo, né, com a sociedade do nosso tempo, mas, sobretudo, conosco mesmo. E é uma guerra que a gente já sabe de antemão, porque a poesia é perene e nós somos mortais, nós sabemos de antemão que estamos fadados à derrota. Né? Se você considerar, mas eu posso ficar, quem sabe, daqui a 100 anos, alguém acha meu livro, eu já pensei assim. E cheguei a pensar em ter meu livro, ninguém queria ler meu livro. Está certo, é um tijolo desse tamanho, eu até entendo. Muito denso, palavras, sabe? Mas, quem sabe, daqui a 50 anos, a Eliane Nunes, não, você fica calmo, teu livro só vai começar a ser lido daqui a 20 anos. Tá bom, talvez não seja por aqui mais, mas tudo bem. Enfim, é muito reconfortante. Mas, enfim, ou seja, mesmo o que é a eternidade do ser humano, né? Shakespeare, por exemplo, né, tem 500 anos, a gente talvez o nosso maior símbolo de eternidade, né, um Shakespeare, não passa nunca, é possível, Shakespeare passa, mas então nem se fala, né? Pois bem, mas Dante Alighieri, etc.,
se a gente considerar nós, como ser humano, como imortais, infinitos, a espécie, né, como a sobrevivência da espécie, aliás, a metamorfose da espécie, porque até nós mesmo não vamos sobreviver, não é mesmo? Segundo diz a ciência, a gente era uma outra coisa, agora somos isso, no futuro seremos uma outra coisa diferente. Vamos olhar para a gente, nós seremos motivos de risos e paleontologias, né? Enfim, então, quer dizer, nada é eterno. Nada é eterno. Né? Agora, Deus é eterno. Deus é eterno. Deus é eterno. E essa explosão minha de escrever poesia, aliás, desculpe, eu acho que eu tenho que esclarecer, porque não é poesia. A gente não escreve poesia, a gente escreve poema. A poesia existe dentro de nós. O poema é uma porta de entrada, é um convite para a poesia. O poeta não faz poesia, o poeta faz poemas. A poesia está para além das palavras, a poesia não está nas palavras. As palavras são talvez uma porta, uma chave, um caminho, um convite. Olha, veio um Por isso tem gente que versa, mas não faz poesia. Exatamente, porque ficou ali ficou só no convite. Versa, mas não chega no poema. Não chega na poesia. Né? Pois bem, então a poesia está para além, né? Para além das palavras. E como foi uma explosão, e essa minha explosão, que olha só, esse livro, Gesas, eu levei 16 anos escrevendo. Sendo que nos últimos 5 anos, e eu não estou mentindo em absoluto, poderia estar mentindo. Aliás, o poeta, né, é um fingidor, então poderia estar fingindo sem nenhum problema. Vocês estão me dando sem nenhum prurito. Mas enfim, é verdade, nos últimos 5 anos eu trabalhava 12 horas por dia, 14 horas por dia, nos últimos 5 anos, e 2 garrafas de vinho permanente. Né? Vinho eu não trabalho. Aí, conclusão, explodiu 16 anos naquele livro. Foi uma explosão. Uma explosão. Ou seja, eu comparo com um Big Bang, a criação do universo de um poeta. Eu acho que todos nós aqui, eu acho que todos nós sentimos esse momento de explosão. Você sente, você pode ter escrito aqui, ter escrito ali, Gustavo, tem um momento seu, poeta, certamente será o Chico, se não tiver, vão ter seguramente, é o dia da explosão, aquele Big Bang que você sai fazendo, vai caminhando. E esse Big Bang é um fenômeno divino. É um fenômeno divino, né? Isso, a poesia é Deus. A poesia é rigorosamente Deus. O poema é um rito de passagem, é um rito quase religioso para alguma coisa que está para muito além de todos nós, muito além de todos os planetas, eu estou dando o nome de Deus, porque se dá o nome de outra coisa qualquer, não importa qual é a religião, porque a poesia, né? A poesia não substitui a religião é o seu caminho religioso, né? Religar, né? Eu acho que a poesia, inclusive, a gente não religa, a gente vai ao encontro, né? Não é religião, não religa, ela tenta ligar. Pois nós tentamos alcançar alguma coisa superior que justifique, que mostre para a gente, que nos solucione as questões fundamentais do ser humano. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Onde é que a gente vai? Existe outra vida? Não existe? Onde é que a gente veio? Né? Ou seja, essas questões fundamentais são as questões da poesia, em última análise, e, portanto, são questões que só se inserem numa esfera divina. Desculpe te interromper, mas saiu uma matéria na época dessa semana, uma matéria interessante falando que foi feita uma pesquisa na Pensilvânia, não sei onde, que os poetas, a grande maioria, que escrevem os seus poemas com eu, né, que daí a gente já pode até imaginar uma coisa mais de um narcisismo, quem sabe, enfim, não estou para julgar, mas se suicidam. Assim, o número de poetas que se suicidam e que escrevem a partir do eu são os que mais se suicidam perto do que escrevem coisas mais do coletivo, mais dessa busca, mais do... Pesquisa maluca, né? Pois é, mas enfim... Ele está falando a coisa da busca do lugar, que eu lembrei disso, porque se você fica em você mesmo... Eu estava aqui quietinho, eu estava esperando a ter 10 minutos para falar um monte de coisa, para eu preencher esses 10 minutos, ou bem ao contrário. Então, pois bem, então vamos dizer só o seguinte, só para fechar isso, fechar esse bloco, falei de Deus, Big Bang e tal, mas o que eu quero dizer é que não importa. Que nós não podemos, que o poeta não pode perder a perspectiva
e quem estiver começando, quem quiser ser um poeta, apesar de tudo, deve sempre pensar o seguinte: o poema, a escrita, a literatura, é uma revelação do ser humano. Nós nos revelamos uns aos outros para nos compreendermos melhor. Isto é que é o objetivo da escrita. Tem a escrita literária, científica, né, psicanalística, jurídica, enfim, né, psicológica, enfim, científica, literária, mas tudo que nós fazemos através da palavra escrita, da arte de escrever, é para nos revelar uns aos outros. Eu só não entendo uma coisa: poesia é a melhor autoajuda que existe. Se você abrir um livro de poesia, você vai se reconhecer, você vai se identificar, você vai fazer catarse, você vai ter uma série de emoções ali. Agora, é engraçado, o mercado é muito distinto, né? Mas a pessoa também não deve querer fazer poesia, fazer poemas, escrever poemas, porque é bonitinho, lógico, porque quer fazer uma autoanálise, é jornalista mesmo. Exatamente. Né? Ela também porque está com dor de cotovelo, ou porque acha que é bonito ser poeta, enfim, ou porque quer ser um perseguido. Quer dizer, eu acho válido a poesia torpedo. O cara fazer uma poesia, virar poeta para cantar uma moça bonita, eu acho interessante. É um grande motivo. Essa moça. É um grande motivo. Exatamente. Mas é isso. Em princípio é isso, quer dizer, esse que é importante, que é essa revelação do ser humano. Fora disso, não tem salvação. Então a forma pela forma, né? Aristóteles dizia, forma é condição de conteúdo. Busque a sua forma e para expressar o seu conteúdo. Você tem algo a dizer? Busque a sua forma daquilo que é específico do seu algo a dizer. E não uma forma que era muito bonita, muito dos outros, para expressar o que é seu. Você tem que criar a sua forma para expressar aquilo que é seu. Porque senão não vai ficar o poema vai ficar, né, com cabeça de cachorro e rabo de gato. Né? Uma coisa, uma forma né? Então, forma é condição de conteúdo. Mas tu acha que depois a gente continua. Depois com certeza. Então, bebê, depois só dessa aula aqui que a Rosália deu. Eu me sinto um bebê todos os dias. E toda vez que eu converso com alguém, porque não é a minha história, né? Acho que o grande barato disso para a gente, para as outras pessoas que estão assistindo a gente, justamente nos sentimos sempre novos em função da autoridade. Você me matou porque eu ia fazer uma pergunta genérica, a partir do momento em que você estava falando o aspecto negativo da poesia, e você deu uma finalidade religiosa, amplo termo, né, para a poesia. Eu ia fazer a pergunta, que é o seguinte: então para que a gente faz poesia, o porquê da necessidade da gente fazer poesia? Se essa necessidade às vezes a gente inventa, a gente está sempre esperando talvez esse Big Bang do poético que aconteça e você já está no bonde e você é obrigado aí. E aquela pergunta mais básica, talvez mais tola, mas às vezes as tolas são mais interessantes: se a escrita poética é uma escrita privilegiada em relação às demais escritas. A Rosália colocou que a escrita poética, ela, meio tipo Hipólito Taine, né, que dizia que o mundo inteiro se pode escrever 300 tratados científicos, antropológicos e tal, mas um único romance pode ser a revelação, a janela para aquela situação cultural. Tá? E o poema é incompressível, que nem água e certos de gases, você não espreme. Ele já é a síntese máxima. E isso tudo leva a gente a crer que a poesia talvez seja uma linguagem privilegiada, uma linguagem divina, uma linguagem dos anjos. Será que ela é isso? É uma pretensão muito grande nossa? Será que é isso que leva a gente a escrever, de repente estar em contato com a fonte? Olha, ou a gente acaba metendo dentro da tomada sem querer? Tem uma coisa que talvez vá de encontro que foi falado aqui, né? Um autor que eu descobri depois foi o Ovídio. O Ovídio escreveu o primeiro manual de conquista amorosa do Ocidente, A Arte de Amar. E o Ovídio abre A Arte de Amar dizendo o seguinte: esse livro aqui é para os homens pobres. Porque os homens ricos não precisam do meu livro. Os homens ricos, quando querem ganhar uma mulher, eles dão uma carruagem, dão um cavalo puro sangue, dão uma fazenda, dão uma casa, dão joias de ouro. Então os homens ricos não precisam ler meu livro. Esse livro aqui é para os homens pobres, como eu. Eu tive todas as mulheres que eu quis. E como eu não tinha bens materiais de ofertar, o que eu ofertei para ela foram poemas.
Então, eu acho, não sei, mas a maioria dos homens, quando começa a escrever um poema, é sempre para outra mulher. Eu já ia dizer, como declaração dela, de que escrever verso é coisa de menina. E ia perguntar sobre a masculinidade da escrita, da inteligência. Então, o Erich Fromm, do Arte de Amar também, que ele, uma arte de amar muito posterior, e que ele dizia que, como qualquer arte, para que aquela arte seja a sua arte, você precisa se dedicar integralmente a ela e esquecer todo o resto. Senão, não é a sua arte. Desculpa. Não, o substantivo, só para pegar aí, né? O substantivo é masculino, o adjetivo é feminino. Então, num texto muito adjetivado, ele certamente caminha para o feminino. Que, aliás, hoje não tem mais problema nenhum, você fazendo um texto feminino, fazendo um texto masculino. Total flex. Eu acho até interessante que e você também invade a seara do outro, né, da outra, né, e vice-versa, né? Até porque hoje em dia você tem mulheres escrevendo substantivamente, tem homens escrevendo adjetivamente, né? Mas até um certo tempo, especialmente na literatura brasileira, uma das coisas que mais se reparava quando alguém apresentava um texto para outro era saber se o cara escreve muito adjetivo e tá meio pro lado de lágrimas e tal. Cara, a moça também escreve muito substantivo e o negócio dela é outro caminho. Enfim, quer dizer, eu acho que hoje esse preconceito acabou. Mas, de qualquer forma, é sempre interessante perceber a poesia, ela é adjetiva ou é substantiva? Vamos lá. Qual é? A poesia é substantiva ou adjetiva? Eu acho que é substantiva. Substantiva. Fica muito A poesia é totalmente substantiva. A poesia dispensa adjetivações. Né? Não é poesia. Você não precisa na poesia ficar botando adjetivo. Você não precisa, a poesia não precisa disso. Se você é uma narrativa, precisa. Por mais que seja até substantivo, né? Hemingway, por exemplo, que é um cara substantivo, muito substantivo, ele está cheio de adjetivo. Mas a poesia, ela é algo de substância. É algo de essência. O que você passa para o leitor não é uma descrição, não é um convite ao raciocínio, não é uma história, um pensamento, não. O que você está buscando passar para o leitor, entregar para ele, quer dizer, aquela batata quente que está contigo, tu quer entregar para ele, é a essência. Mas eu acho que a poesia é tudo isso, entendeu? Eu acho que isso tudo que você falou, né? Como foi? Que você falou que não era. Eu acho que é. Eu acho que a poesia, né, que não faça poema sobre acontecimentos. Sim, mas, por exemplo, quer dizer, eu acho que mas ele suscita. Ele fazia. Ele dizia isso, ele fazia. Eu vou pegar o termo acontecimento do Gilles Deleuze, que é o acontecimento ao ler. Quer dizer, a vivência, o que você revive e o que é revelado para você. Como aquilo te afeta. Porque, por exemplo, eu acho que eu concordo com você que a poesia é revelação, entendeu? Inclusive revelação para mim mesma. Né? Porque, por exemplo, tem um livro que eu escrevi em 91, meu primeiro livro, tem coisas que eu não tinha visto que eu tinha escrito. Depois de 5 anos que eu fui reler o meu livro, eu me tornei minha própria leitora e descobri outras coisas que estavam ali, mas que eu não tinha percebido. Ela se revela para mim também, entendeu? E eu acho interessante porque ela é um acontecimento no sentido de que ela desperta a tua imaginação. Passa um filminho, eu acho que no leitor, quem está lendo poesia, ela tem a historinha dela, entendeu? Que o poema suscita em quem lê. Entendeu? Como é a literatura também, a boa literatura. Né? E a poesia, de uma forma estética, tem esse poder, eu acho. O Eugênio de Andrade tem, assim, ele deu uma entrevista para o Klaus há algum tempo, e aí a gente exibiu essa entrevista no Palavrão agora, né? Após sua morte, a gente fez uma homenagem, e aí ele fala uma coisa na entrevista, assim, que eu fiquei paralisada meio que ouvindo aquilo, assim, quando ele dizia que o poeta nada mais era do que aquele que dava um cesto para uma pessoa ir buscar conchas no mar. Eu achei isso tão bonito, assim, você dá o cesto, né? O seu poema é o cesto. Agora, o que aquela pessoa vai colher, as conchas que ela vai pegar naquele mar, vai depender dela, da vivência dela, da maneira como ela vai se afetar, assim. Eu falei, gente, quando eu vi ele colocando o poeta como o poema, o poeta como aquele que dá o cesto para alguém buscar as conchas, eu falei, pronto, acabou, né? Depende do Ou seja, é a mesma ideia, né? A poesia está fora do poema. O poema se leva a ideia, né? O poema é um cesto. Portanto, a poesia vai buscar a poesia está nas conchas. Posso fazer uma pergunta provocadora nesses 4 minutos que nos restam?
Você falou da poesia é generosa, poesia é revelação também. A gente colocou a questão do adjetivo, quando é muito adjetivo, deixa de ser poético, a importância da poesia, incompreensibilidade do substantivo. Eu pergunto sobre o circuito poético atual, que está vivo porque é evidente que há inúmeros acontecimentos simultâneos. Vocês acham que essa perspectiva da generosidade continua existindo? E segundo, se os eventos eles estão muito mais para os adjetivos do que para os substantivos. Bom, como é que está a circunstância atual? O que vocês sentem de cada um dos focos privilegiados que vocês têm? Eu acho que assim, a poesia é generosa, o que não tem a ver com o movimento poético em si. Eu acho que são coisas distintas. Porque eu acho que poeta é ser humano como qualquer outro. E como qualquer outro é vaidoso, é egocêntrico, tem uma série de questões de disputa. Tem um poeta de Recife, meu Deus, esqueci o nome dele agora, mas que ele fala assim, agora eu já tô velhinho, ninguém mais se preocupa de eu tirar o lugar dessa pessoa, então eu sou bem aceito em todos os lugares que eu vou. Ele fala, porque eu não represento mais perigo para ninguém, né? Então, eu acho que é uma selva, mas é uma selva produtiva, porque te instiga a querer dar o seu melhor, te instiga a você, a sua autossuperação como pessoa e como poeta, sabe? Eu acho que o resultado final, assim, o caldo que fica disso é muito positivo. Mas eu acho que tem sim, assim, trabalho sério sendo feito, sabe? Por exemplo, o que o Ricardo faz na República dos Poetas é muito bacana, sabe? Tem trabalhos muito legais sendo feitos, mas tem também os marginais chique, né? Que hoje em dia são os marginais chique, são aqueles que gostam de se colocar... exatamente, radical chique, marginal chique, que é o pessoal do subir num pé de manga para pegar maracujá. Quando percebi, o meu amor não estava lá, entendeu? E aí esse pessoal se devora entre si, assim, eu acho que perde um pouco o foco. Porque de Deus para dar, eu acho que é um salto bem grande, né? Eu ia perguntar se sangue de poeta tem poder. No final de contas, é que é uma janela para a generosidade. Eu acho, mas eu acho que eles também tem que ter, pode ser também, um panorama geral, os dias de hoje. Em qualquer setor da vida. Qualquer um. Estou falando poeta é humano. Especialmente no terceiro mundo. Né, a nossa tudo é muito difícil. É aquela história, farinha pouco no grão primeiro. É difícil você conseguir um espaço para o teu poema ser visto pelas pessoas. Né? Há uma concorrência desleal por conta de gente que, por exemplo, ainda não amadureceu, não tem sentido ele fazer um livro de poemas, se ele não tem porquê, não tem o que dizer para ninguém. Então ele vai, faz aquele livro de poema, porque é uma forma dele se relacionar, vira uma coisa social. Quer dizer... Virou um status para alguns. E muitos deles conseguem espaço, porque tem amigos, né? Nós vivemos uma sociedade extremamente maçônica nesses termos, né? Enturmada, empatotada. Então o que acontece é que não há critérios, não há, vamos dizer, eu não estou aqui falando de positivismos não, né? Também porque é perigoso, igualmente perigoso, né? Não há realmente um público pensante, você fala na academia, eu sugeriria, foge, academia é uma desgraça, academia é um perigo, porque a academia fica aquele negócio de 2 Deleuze e 2, Lacan, 2 Derrida, 3 Foucault, e você está aí, acabou, cadê a poesia, cadê a literatura, cadê as coisas, E onde é que estão os poetas? Sumiram, esconder, né? Conclusão, fica aquela feira de gente estrangeira, quem é que leu aquela porcaria? Vou falar sério. Eu comprei o Foucault, andei lendo 2, 3, 4, sei o quê, mas não tem uma porcaria, vou falar sério, Deleuze, Foucault, Lacan. Isso não tem nada a ver com a gente, pelo amor de Deus. O que nós temos a ver com isso? É melhor ler o Carlos Zéfiro. É melhor ler, é melhor você te ouvir um pagode, ouvir uma coisa, não te ler Lacan, ler Deleuze, isso tem sentido. Isso não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Não, eu entendo do que você está falando. O que nós temos... Agora tem uma coisa que eu quero popular, não quero popular. Só para encerrar isso aqui, já que abriu a polêmica. Eu vou realmente polêmico. O que eu quero dizer é o seguinte, não é popularizar, não é cair pro nível factual, né? Não é isso. Mas é uma transar a sociedade que a gente vive, a academia serve para isso.
para fazer uma relação entre o elemento pensante da sociedade com a própria sociedade. A academia é um intermediário entre a sociedade e o pensamento da sociedade. Se você começa a ficar com pensamentos que estão fora da nossa sociedade, não serve para nada. Ricardo, faça o seu comentário, quero mostrar o livro da Rosália e faremos o encerramento. Bom, eu vou ser bem sintético. O que eu vejo no movimento poético carioca é uma quantidade de talentos, é um furor de talentos. E óbvio que grupos procuram seus semelhantes. E eu acho que está aí a vitalidade, né? Quantos eventos novos estão surgindo a cada momento? A gente está aqui conversando, estão surgindo 2 eventos novos, 3 eventos. Quando chegar em casa já surgiu o 4. Mas isso não é qualidade. importante. Mas é isso, mas é nesse ponto que eu quero chegar. Vai haver uma seleção, entendeu? É por aí. E O que eu estou falando é em cima do que vocês estão dizendo. A possibilidade dos espectadores de poesia crescer é uma coisa muito importante, entendeu? Porque você vai difundindo Gente, isso. eu vou ser obrigado a, infelizmente, cortar aqui, inclusive, o suspense do Boxer para os próximos capítulos, tá? Para os próximos capítulos. Isso é uma discussão muito interessante. Eu acho que estão todos convidados a acessar posteriormente o site da Cátedra Unesco de Leitura, inclusive para fazer comentários a respeito dessa nossa início de querela, né, criativa. O livro de Rosália, acho que foi a única que não chegou a fazer, tá? A divulgação. Livro Gesas de Eros e o Cama Antropofágica do Paulo Bauer, pode ser encontrado também na Letras e Expressões e na Livraria Argumento. Mulher de Minutos, de Mônica Montoni. Poesia Profana, de Ricardo Muniz de Ruiz, que também faz o evento República dos Poetas. Eu queria agradecer ao Poesia Simplesmente também pela ajuda, pelo auxílio na organização desses eventos, desses encontros, desse projeto Leitores da Ribalta. Eu estive aqui com Paulo Bauer, Rosália Milstein, Ricardo Ruiz e Mônica Montoni. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.